Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Pai, graças eu te dou por tudo e por todas as coisas. Eu te agradeço, Senhor, pela salvação em Cristo, pela tua graça, porque os anjos nos guardam e nos protegem, pelo dia de hoje. Te agradeço pelo mês de agosto que nós estamos nesse ano de 2024. Graças te dou, em tudo eu te dou graças, em tudo eu te agradeço, até por coisas que eu não entendo, porque está escrito que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Então eu te agradeço de todo o meu coração. Senhor, que essa noite seja de revelação da tua palavra, que a tua palavra seja revelada e haja entendimento e sabedoria espiritual. Para a glória de Deus, em nome de Jesus, a minha oração é para que todos que vão ouvir e assistir essa ministração recebam entendimento da parte de Deus. Em nome de Jesus, assim seja. Amém. Amém. E quem pode falar amém? Graças a Deus, podem se assentar em nome de Jesus. Estamos ao vivo para toda a terra. Estamos também aqui no MGA, Ministério Graça e Apostolado, na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo. Ao vivo, não só para o Brasil, mas para toda a terra, pelo YouTube e pelo Facebook. Bíblia, está aqui, Bíblia, papel e caneta, porque hoje será um estudo muito maravilhoso. Hoje a ministração será, mais uma vez, bem edificante. Bíblia, papel e caneta. Você já deve ter visto aí, você que está ao vivo no YouTube e no Facebook, já deve ter visto o tema. O tema de hoje, a palavra de Deus versus a Bíblia. Vou te mostrar a diferença das duas. Pastor, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Não. Na Bíblia tem a palavra de Deus. Você não pode dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, porque tem coisas na Bíblia que não é de Deus, que não vem de Deus. Eu vou explicar isso nessa noite, tá? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a palavra de Deus é uma coisa, a Bíblia é outra. Na Bíblia também tem a palavra de Deus. Então, isso eu vou te mostrar, a você diferenciar. O que você não pode pensar é que tudo na Bíblia é Deus falando. Entendeu? Porque não é. Não é tudo na Bíblia ou tudo que está na Bíblia que é Deus falando. Por isso que é errado você pegar e fazer, Senhor, fala comigo, e abrir assim, e vai ler pensando que é Deus falando. Por vezes não será Deus falando. Você pode cair num texto aqui que não é Deus falando, ou que não é Deus falando com você, sendo mais claro, né? Então, é muito errado as pessoas que, Senhor, fala comigo, ó Deus, e fala comigo, e ele pega e geralmente dá errado, tá? Tem até uma história de um pastor que diz que o irmão tinha medo de voar de avião, que ele tinha medo de morrer, né? Então ele tinha medo de voar de avião, porque ele tinha medo de morrer, e antes de pegar o avião, ele falou, Senhor, fala comigo, Senhor, eu tenho medo de voar de avião, porque, Senhor, eu tenho medo de morrer, Senhor, fala comigo, Senhor. Aí ele pegou e abriu, e aí caiu em Lucas 23, né, onde disse Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem é que vai entrar num avião depois de uma palavra dessa? Fala comigo, Senhor. Ele abre em Lucas 23, 43. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Pergunta se ele entrou no avião. Então, só para te mostrar que tá? Esse negócio de falar comigo não dá certo. Seria a mesma coisa que, Senhor, eu não sei se eu sou filho de Deus, me dá uma certeza, Senhor. Fala comigo se eu sou filho de Deus ou não. Fala comigo, Senhor. E abriu e caiu em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo. Pensou? Senhor, fala comigo se eu sou filho de Deus. Aí cai em João 8,44. Vós tendes por pai o diabo. Vocês estão percebendo que não é assim que Deus fala? Quem está entendendo? Não é, Senhor, fala comigo e abre. Não é assim, tá? É preciso ter conhecimento
para saber aonde e com quem Deus ou falou ou está falando. Amém? Então hoje eu vim te ensinar a palavra de Deus versus a Bíblia. É bom você escrever isso, tá? A Bíblia ou na Bíblia, né? Tem um conjunto, por isso Bíblia, papel e caneta. Se precisar de papel, Igor, vem para eles lá. Se precisar de rascunho, você dá para eles lá. Então, Bíblia, papel e caneta. A Bíblia, ela é um conjunto de livros. Não tem nada a ver com a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma coisa, e eu vou te explicar isso hoje, vou te mostrar. Vou te mostrar na Bíblia a palavra de Deus. Então, o tema hoje, a palavra de Deus versus a Bíblia. A Bíblia, ela é um conjunto de livros. Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Efésios, Colossenses. A Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus? Não. Na Bíblia também tem a palavra de Deus. Está entendendo a diferença? A Bíblia é o que então? A Bíblia é um conjunto de livros. A Bíblia, para não ter um livro Êxodo, um livro Coríntios, um livro Efésios, um livro Gênesis, pegaram todos os livros e colocaram em um só. Então, um só livro contendo muitos livros divinos é chamado de Bíblia. Um livro, está vendo? Um só, que tem vários. Na verdade, 66 livros. Então, a Bíblia é um conjunto de livros, tá? Então, uma só, um livro só, que tem vários, 66 livros que falam de Deus, inspirados por Deus, é chamado de Bíblia. Agora, a palavra de Deus é outra coisa, tá claro? Vamos ver. Hoje eu vou te dar alguns exemplos. Por isso, Bíblia, papel e caneta, porque eu vou te dar alguns exemplos, nós vamos ter que passear na Bíblia aí. Eu vou te mostrar na Bíblia o que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos começar, como o tema é a palavra de Deus versus a Bíblia, vou te mostrar primeiro a palavra de Deus, na Bíblia. Abre aí em Isaías capítulo 43. Vou te mostrar a palavra de Deus na Bíblia. Tudo é palavra de Deus? Não. Vou te mostrar aqui também que tem lugares da Bíblia que não é a palavra de Deus. Está na Bíblia, mas não é Deus falando. Vamos ver primeiro a palavra de Deus. Isaías 43. Quem já achou, diga amém. Ó, Bíblia, papel e caneta. Por que caneta? Você vai precisar marcar na sua Bíblia. Você vai precisar anotar. Ó, Isaías 43, verso 1. Vamos falar primeiro sobre a palavra de Deus. Depois eu falo sobre a Bíblia. Isaías 43, 1. Mas agora, sublinha aí, ó. Assim diz o Senhor. Sublinha só isso. Marca na sua Bíblia. Isaías 43, 1. Mas agora, assim diz o Senhor. Bom, então, assim diz o Senhor, aí vem a palavra de quem? De Deus. Está vendo como que é diferente? Tem lugares na Bíblia que não é Deus falando. É Moisés falando, é Paulo falando, é Marcos falando, é Pedro falando. Então, se é Paulo, se é João, se é Tiago falando, então não é Deus falando. Deus falar é uma coisa. Quando Deus fala, aí é a palavra de Deus. Porque Deus falou, como vai falar agora. Vou te mostrar isso ao longo da ministração, você vai perceber a diferença. Olha Isaías 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor. Diga comigo, o que o Senhor diz? Olha o verso 2. Olha o verso 2. Isaías 43, 2. Quando passares pelas águas, sublinha aí, ó. Estarei contigo. Olha que interessante, hein? Presta atenção. Quem escreveu foi Isaías. Tá claro? Mas quem está falando? Deus. Está claro isso para você? Está percebendo? Consegue perceber? Quem que escreveu? Isaías, capítulo 43. Então, Isaías que escreveu. Mas quem que está falando? Verso 1. Assim diz o Senhor. Está percebendo? O que o Senhor falou? Olha o verso 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quem que estará com você? O Isaías? Não, porque ele já morreu. Está claro? Quem que estará com você? Está claro?
Então é Deus falando. Então essa é a palavra de Deus. Está claro aí? Que é o tema de hoje, ó. A palavra de Deus versus a Bíblia. Na Bíblia também tem, você vai entender depois o porquê que eu estou dizendo também tem. Na Bíblia também tem a palavra de Deus. Por quê? Porque não só tem a palavra de Deus, tem outras coisas também, que não é Deus falando. E eu vou te mostrar daqui a pouco. Então, Isaías 43:2, quando passares pelas águas estarei contigo, e quando passares pelos rios, sublinha aí, Deus diz, eles não te submergirão. E Deus continuou falando, quando passares pelo fogo, o que Deus diz? Sublinha aí, ó, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Diga, essa é a palavra de Deus, diga isso. Está claro ou não está claro? Confirmando no verso 3, ó. Olha o verso 3. Pois eu sou, Isaías, eu sou o quê? O Senhor teu Deus. Está claro? Então, literalmente está claro que é Deus falando. Se é Deus falando, então é a palavra de quem? De Deus. Essa é a palavra. É um exemplo da palavra de Deus aonde? Na Bíblia. Está percebendo? Vou te dar mais. Um exemplo da palavra de Deus na Bíblia. Vamos ver outro. Isaías 55, ainda em Isaías, tá? Eu escolhi Isaías, que é os textos que o Espírito Santo me deu. Isaías 55, um pouquinho para frente. O tema hoje, a palavra de Deus versus a Bíblia. A palavra de Deus é uma coisa, a Bíblia é outra coisa. Vou te mostrar a diferença dos dois. Isaías 55, versículo 8. Olha o verso 8. Isaías 55, verso 8. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Sublinha aí, ó, diz o Senhor. Quem que disse isso? O Senhor. Quem que escreveu? Isaías. Quem que está falando? Deus. Está percebendo? Eu estou indo bem ao pé da letra, hein? Ó, Isaías 55, 8, quem é que escreveu? Isaías. Isaías 55, verso 8. Ele que escreveu. Mas quem é que está falando? Deus. Aqui, ó, verso 8. Ó, diz o Senhor. Está claro? Verso 9. Assim, diz o Senhor o quê? Verso 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus. Meus de quem? Quem que está falando? Deus. São os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. E os meus pensamentos, verso 9, mais altos que o vosso pensamento. Verso 10, Deus continuou falando. Assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dá semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Quem que está falando isso? Deus ou Isaías? Deus. Quem que escreveu? Isaías. Está percebendo? Isaías que escreveu. Mas quem que está falando? Deus, porque ele diz da minha. Minha de quem? De Deus, não a de Isaías. Isaías 55, verso 10. Assim como desce a chuva e a neve, e para lá não torna, mas rega a terra e faz produzir e brotar, dá semente ao que semeia, pão para comer. Verso 11. Assim será a palavra que sair da minha... Sublinha aí, ó. A palavra que sair da minha boca. Ó, a palavra que sair da minha boca. A palavra que sair da minha boca, então quer dizer que é a palavra de quem? De Deus. Está claro? A palavra de Deus está onde? Na Bíblia. Está percebendo? Mas toda a Bíblia é a palavra de Deus? Não, e eu vou te mostrar. Que tem muitos lugares na Bíblia que não é Deus falando. Ah, mas é mentira? Claro que não. Mas está errado? Também não. Só não é Deus falando. Porque na Bíblia tem profetas, tem mestres, tem apóstolos. Vou te mostrar. Isaías 55, 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. O que Deus diz? Ela não voltará para mim. Para mim quem? É Deus falando. Está claro, não está claro? Isaías 55, 11. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Quem que enviou? Deus. É Ele que está falando. Dá um sinal quem está entendendo. Está claro, né? Ainda sobre a palavra de Deus, Isaías
43, volta lá algumas páginas. Isaías 43, verso 25, ó. Isaías 43, por isso que eu disse a frase, a Bíblia, é bom você escrever isso aí, a Bíblia não é a palavra de Deus. O correto é dizer, na Bíblia também tem a palavra de Deus. Entendeu a diferença? Se você falar que a Bíblia é a palavra de Deus, eu vou te mostrar coisas aqui que você vai falar, pô, mas então... Aí você vai ver que não é Deus falando, né? Isaías 43, verso 25, coloca o dedo no verso 25. Isaías 43, 25, ó. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Claríssimo, né? Fica claro que esta é a palavra de Deus. Não está claro? Ó, Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Só um consegue fazer isso. Isaías não faz, Paulo não faz, Davi não faz, o anjo Gabriel não faz, o arcanjo Miguel não. Só um apaga as transgressões. Então fica claro que é ele falando. Isaías 43, 25. Eu mesmo sou o Senhor que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Diga comigo, essa é a palavra de Deus. Vamos para Isaías 45, vou te mostrar mais um exemplo. Da palavra de Deus, que está onde? Na Bíblia. Está claro? Então, por isso que eu digo, vou falar de novo, ó. É errado dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. É errado dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, porque não é. O certo é dizer, na Bíblia também tem a palavra de Deus. Por quê? Porque na Bíblia tem palavra que não é de Deus, que não é ele falando. Está claro aí para vocês? Olha Isaías 45, verso 1, para provar que é ele falando. Isaías 45, verso 1. Assim, sublinha aí, ó, diz o Senhor. Olha lá. Então, se é o Senhor que vai dizer, então aí é a palavra de Deus. É a palavra dele. Consegue entender o que eu quero falar? Isaías 45, verso 1. Assim diz o Senhor. O que o Senhor diz? Eu vou ter que ir pulando, não demora muito. O que o Senhor diz? Verso 2. Eu irei adiante de ti. Isaías 45, 1. Assim diz o Senhor. O que o Senhor diz? Isaías 45, verso 2. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possa saber que... Aí, ó, eu sou o Senhor. Fica claro, né? Quem que está falando? Está claro ou não está claro? Eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Vamos para o verso 5, pula aí. Vamos ler mais um. Isaías 45, verso 5. Sublinha aí, ó. Eu sou o Senhor e não há outro. É ele que está falando. Ah, então aqui é diferente, irmão. Quando Deus está falando é diferente. Eu vou te mostrar textos na Bíblia que não é Deus falando. Está errado? Claro que não. Qual o problema? Problema nenhum. Só quero que você entenda que uma coisa é Deus falando, outra coisa é Moisés, é Davi, é Paulo falando. Então você não pode dizer que nesse texto que Davi está falando, Deus disse. Não, Deus não disse nada. Quem está falando é Davi sobre um assunto que não tem nada a ver com... Está percebendo? Você precisa entender para perceber que você não pode nunca jogar tudo num liquidificador, bater e falar assim, Deus disse. Mas será que é Deus disse mesmo? Deixa eu ver se foi Deus que disse. Não, isso aqui nem para mim não foi. Está percebendo? Então, eu vou te dar o conhecimento para que você tenha um entendimento perfeito. Isaías 45, verso 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Ó, que Deus maravilhoso. Isaías 45, 5. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheça. Verso 7, pula aí para o verso 7 para terminar. Deus diz, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Aqui sim você pode falar a palavra de Deus.
Aqui você pode falar, Deus disse. Aí você pode falar com orgulho. Deus disse, verso 7, eu formo a luz. Deus disse, eu crio as trevas. Aí você pode falar. Por quê? Porque está claro que é Deus falando. Está comprovado na Bíblia. Quem entendeu, diga amém. Bom, agora deixa eu te mostrar algo aqui, ó. Eu já te falei, o tema hoje é a palavra de Deus versus a Bíblia. Eu já te falei que a Bíblia é um conjunto de livros. Um livro só que tem 66 livros que falam de Deus. Esse livro que tem 66 livros que falam de Deus é chamado de Bíblia. Conseguiu entender? A Bíblia é um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. Não. O certo é dizer, na Bíblia também tem a palavra de Deus. Por quê? Porque não é toda a Bíblia que é a palavra de Deus. Quem está entendendo? Então vamos ver a segunda parte. É bom você escrever no seu caderno aí, ó. Diga comigo, na Bíblia tem. Diga isso. Vamos começar aqui, ó. Na Bíblia tem. Diga comigo, história. Abre em Gênesis 1. Olha aí, ó. Gênesis 1, primeira página da Bíblia. Gênesis 1, verso 1. Uns exemplinhos bem facinho para você pegar, né? Sabe para você pegar o espírito da coisa? Ó, Gênesis 1, verso 1, ó. Diga comigo, na Bíblia tem história, diga isso. Olha lá, Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui é Deus falando? Claro que não. Está claro que alguém está narrando o quê? Está claro ou não está claro? Então não é Deus falando. É mentira? Claro que não, é verdade, é verídico. Só estou te mostrando que não é Deus falando. Você não pode falar Deus disse, porque não foi Deus que disse. Na verdade, quem escreveu foi Moisés. Então Moisés está narrando. É verdade, é verdade. É verídico, é verídico. Você só não pode falar que Deus disse, porque não foi ele que disse, foi Moisés que disse. Quem está entendendo? O que Moisés diz? Que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então isso aqui é o quê? Isso? História. Vamos ver mais parte de história, quer ver? Abre aí em Mateus capítulo 1. Vamos lá para Mateus. É só alguns exemplinhos. Eu não posso te mostrar a Bíblia toda, né? Porque é o tamanho da Bíblia. Não dá para mostrar todos os versículos em uma hora. Olha Mateus 21. Desculpa, Mateus capítulo 1. Mateus 1. Olha aí, ó. Mateus 1, verso 18. Diga, na Bíblia tem história. Diga isso. Ó, Mateus 1, 18. Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. 2 pontos. Na língua portuguesa, quando tem 2 pontos, já fica claro que vai ter uma narrativa. Ô João, você foi ontem lá? Olha, ontem à noite eu fui. Então depois, está narrando, contando uma história. Então diga, na Bíblia tem história, diga isso. Um exemplo, Mateus 1,18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. É verdade. É verídico, é genuíno. Só não é Deus falando. Amém? Está contando uma história. Quem que está contando a história? Mateus 1,18. Quem que está contando a história? Mateus. Você consegue entender que não é a palavra de Deus? Não é Deus falando? Consegue entender? Que o Mateus está contando uma? Então diga, na Bíblia tem história. Só um exemplinho que eu estou te dando, tá? Vamos ver mais um exemplo. Vai lá em Atos. São infinitos exemplos. Mas vê aí Atos 13. Vamos para Atos. Por isso que nós falamos que Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos também são livros históricos. São livros que contam. Não é que é mentira, que é errado, não. Mas são livros que narram uma história verídica, que aconteceu verdadeiro. Você só tem que entender que não é Deus falando, né? Você não pode falar, Deus disse. Não foi Deus que disse. Quem está falando aqui é Mateus. Olha em Atos 13. E vocês sabem que Atos foi escrito por Lucas. Então, Atos 13, verso 1. Um exemplo, tá? São muitos exemplos. Só peguei só mais um. Atos 13, para te mostrar que na Bíblia também tem história.
Atos 13:1. Na igreja de Antioquia, consegue perceber a narração? História. Atos 13:1. Na igreja de Antioquia havia alguns profetas e mestres, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos de mim. Não está claro que o Lucas está contando uma história, um fato que aconteceu. É Deus falando? Não. É uma história. Então diga, na Bíblia tem história. Mas só história? Vamos para a segunda. Diga, na Bíblia também tem poesia. Diga isso. Coisa que ninguém fala, né? Vamos lá, no meio da Bíblia é Salmos. No meio da Bíblia é Salmos. Do lado direito de Salmos tem Provérbios. Do lado de Provérbios você vai achar Eclesiastes. Do lado de Eclesiastes, Cantares de Salomão. Ou algumas Bíblias diz Cântico dos Cânticos, que é a mesma coisa. Diga, na Bíblia tem poesia. Diga isso. Não é Deus falando, né? Tem quem está falando? Se é Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos, então é Salomão que vai falar alguma coisa. O que ele vai falar? Vamos ver. Cantares 4, ou Cântico dos Cânticos 4, capítulo 4, verso 1. Olha lá, vamos ver o que é isso aqui. Cântico dos Cânticos 4, verso 1. Como és formosa, amada minha, como és formosa. Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte. Você vê que o Salomão estava amando, né? Você vê que ele estava apaixonado. É Deus falando? Mas não está na Bíblia? É errado? Não. É mentira? Não. Só não é Deus falando. Dá um sinal que está entendendo. Então estou te mostrando que na Bíblia também tem poesia. Já falamos sobre história. Na Bíblia tem poesia. Pô, olha lá. Cantares 4, verso 1. Como és formosa, minha amada. Eu te amo. Então, se você for ler o livro de Cantares, ele vai falar, tu és, até compara com Cristo, né? A rosa de Saron, o lírio dos vales. Ele tá fazendo uma poesia. Ele estava amando muito, né? Salomão estava apaixonado. Diga comigo, a Bíblia tem história? Tem poesia? Diga, e tem profecia. Vai para Malaquias, capítulo 4. Está percebendo? Estou te dando alguns exemplos. Está claro aí? Só para você perceber que a Bíblia não é a palavra de Deus, porque na Bíblia tem história, tem poesia, e agora eu vou te mostrar profecia. Também tem a palavra de Deus. Quem está entendendo, amém? Vamos ver profecia na Bíblia, Malaquias 4, antes de Mateus. Malaquias 4. É bom que os crentes, é bom que os cristãos tenham esse perfeito entendimento para falar corretamente, né? Já pensou você pegar Cantares 4, verso 1 e falar, Deus disse? O que Deus disse? Como és formosa, ó amada minha. Não, Deus não falou isso. Quem falou isso foi Salomão. Isso era uma poesia que ele fez para quem ele estava amando naquele tempo lá. Está claro que não tem nada a ver com Deus? Malaquias 4, verso 2. Olha aí. Vamos falar sobre profecia. Na Bíblia tem profecia. Diga, na Bíblia tem profecia. Malaquias 4, verso 2. Coloca o dedo aí, ó. Malaquias 4, verso 2. Mas para vós que temeis o meu nome, fica claro quem está falando? Deus. Temeis o meu nome, então é ele que está falando. Então aqui é uma palavra de Deus, está claro? Estão aprendendo, por favor? Precisa entender, aprender a entender. Isso é interpretação. Porque nem sempre vai estar escrito assim, diz o Senhor. Por exemplo, aqui não está escrito assim, diz o Senhor. Mas quando diz temeis o meu nome, então não é Paulo, não é João, não é Tiago, não é Moisés, não é Davi. Quem vai temer o nome de Davi? Quem vai temer o nome de Salomão? Então Malaquias 4:2. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas.
Pastor, você disse que na Bíblia tem profecia. Onde está a profecia? Aqui, e que já se cumpriu. Mas como que você sabe que é profecia? Por causa que o verbo está no futuro. Malaquias 4:2, para vós que temeis o meu nome, olha o verbo no futuro, nascerá. Sublinha aí, ó. Nascerá. Então fica claro que Jesus foi chamado de sol da justiça. Nascerá o sol da justiça, trazendo o quê? Salvação debaixo das asas. Olha o que é a interpretação. Aqui não está dizendo que o nome Jesus. Aqui não tem a palavra Jesus. Mas quem é que trouxe salvação? Vamos provar. Do ladinho, Mateus 1. Do lado, Mateus 1, versículo 21. Vamos provar que o Malaquias 4:2 está falando de Jesus. Mateus 1, 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, que em Malaquias 4:2 não tem o nome de Jesus. Mas Mateus 1, 21 tem, ó. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele o quê? Salvará. O verbo não está no futuro? Salvará o seu povo. E o Malaquias 4:2? Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo o quê? Salvação. E o Mateus 1, 21? Ele salvará. Então, lendo Malaquias 4:2, fica claro que diz a respeito de Jesus. Então, percebe que quando você conhece, você entende. Ah, eu não entendo a Bíblia. Você conhece a Bíblia? Não, então você vai morrer sem entender. Porque não tem como você entender uma coisa que você não conhece. Por isso que você não sabe operar um cérebro, você não sabe operar um coração, transplante. Por quê? Porque você não conhece sobre isso, logo você não entende sobre isso. Mas por que um cardiologista, para ele é fácil? O cardiologista faz o transplante de coração, ele opera o coração, porque ele estuda, ele conhece. Então você só tem como entender o que você conhece. Amém? Se você não conhece, por isso que Jesus disse, ó, conhecereis a verdade. E a verdade, além de te libertar, você vai entender ela. Agora, por que as pessoas lá fora não entendem a palavra de Deus? Não entendem porque não conhecem. Não tem nenhum privilégio. Qualquer um que conhecer vai entender. Amém? Então, para terminar aqui, ó, eu já falo, diga, a Bíblia tem história, diga isso. Diga, a Bíblia tem poesia. Diga, a Bíblia tem profecia. E como é que se conhece uma profecia? Pelo verbo que está no futuro. Não existe profecia do passado. Porque se é do passado, não é profecia. É fato consumado. Está entendendo? Profecia, o verbo sempre estará no futuro. Só lê Malaquias 4:2, ó. Para vós temeis o meu nome, nascerá. Nascerá por quê? Óbvio, porque ainda não tinha nascido, só por causa disso. Então ele não podia falar, para vós temeis o meu nome, nasceu. Passado. Ele não podia falar, para vós temeis o meu nome, nasce. Presente, porque não tinha nascido. Então não nasceu nem não tinha nascido. Então, se não nasceu nem tinha nascido, então nascerá. Mas para nós já nasceu. Então a profecia de Malaquias 4:2 já se cumpriu. Está claro ou não está claro? Fácil entender isso, né? Vamos ver mais uma profecia na Bíblia. Isaías 7. Volta lá em Isaías. Isaías capítulo 7. É claro que a Bíblia está recheada de profecias de Apocalipse. Eu vim te dar só alguns exemplinhos. Para você pegar o fio da meada, para você entender o assunto. Não preciso te mostrar todas as profecias da Bíblia, que não vai dar tempo, claro. Isaías 7. Quem já achou Isaías 7? Isaías capítulo 7, olha lá, versículo 14. É só um exemplinho. Caneta, cadê a caneta? Isaías 7,14. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Diga, qual é o sinal? Qual é não, diga, qual era? Por que não é qual é? Porque ele já deu. O Senhor vos dará. Diga, ele já deu. Tanto já deu que já nasceu. Já morreu. Já ressuscitou. Está percebendo o que ficou para trás? Porque o entendimento da Bíblia, ele é cronológico.
Ninguém na face da terra pode pegar Isaías 7,14 e falar: olha, o Senhor vos dará um sinal, a virgem conceberá e dará à luz um filho. Dará, percebe o verbo tudo no futuro? Cadê a caneta? 14, o Senhor vos dará, a virgem conceberá e dará e será. Os verbos todos estão no futuro. Alguém foi na escola aqui pelo menos uma vez ou duas? Todos os verbos estão no futuro. É bom você escrever. Se os verbos estão no futuro, se refere a uma profecia. Escreva isso. Diga comigo. Porque não existe profecia do passado. Diga isso. Diga, toda profecia é do futuro. Mas a Bíblia não tem um entendimento cronos, tempo, lógico, logia, cronoslógico, o estudo sobre o tempo, cronoslogia. Eu nasci em 67, se eu nasci em 67, eu não posso ter 10 anos, porque isso é cronológico. Nem que eu quiser ter 20, não tem como, é cronológico. Eu nasci em 67, mais 10, 77, mais 10, 87. Mas estamos em 2024, então a cronologia não tem como errar. Ela não engana, ela não mente. Eu nasci em 67, nunca eu vou ter 20, 30, porque é cronologia. 14, Isaías 7,14. Se a virgem conceberá e dará à luz um filho, e nós estamos em 2024, então isso já aconteceu, porque você leu Mateus 1, olha lá. Mateus 1,18, ora, o nascimento de Jesus Cristo, Mateus 1,18, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, Isaías 7,14, foi chamado de virgem. Está comparando os dois textos? Os dois, Isaías 7,14, a virgem dará luz. Que virgem? Mateus 1,18, estando Maria desposada com José. Desposada, ela não tinha relação com José. Então, Isaías 7,14, ela era virgem. Vê como que as coisas encaixam? Amém, abençoados? Então diga comigo, a Bíblia tem história. Diga, a Bíblia tem poesia. Diga, a Bíblia tem profecia. Só que tem mais coisas na Bíblia. Vamos ver o quarto item. Diga, a Bíblia tem salmos, diga isso. E inspiração. E não é a palavra? Tá claro? Porque o assunto, qual que é o tema? Qual que é o tema? A palavra de Deus versus a Bíblia. Vou falar de novo, hein? É errado dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, porque não é. Então como é que eu falo? O correto é dizer, na Bíblia tem a palavra de Deus. E aí você que conhece a Bíblia, você vai mostrar a palavra de Deus. Porque se você mostrar história, não é a palavra de Deus. Se você mostrar poesia, não é a palavra de Deus. Se você mostrar profecia, cronologia, você vai ver que já se cumpriu. Então não é a palavra de Deus, porque já se cumpriu, já passou. Mas a Bíblia também tem salmos. Diga, salmos. Diga, e inspiração. Alguns exemplinhos, não dá para mostrar tudo, é só 1 ou 2 exemplinhos. Salmo 138. A Bíblia tem salmos. O que são salmos, hein? Salmos são poesias que você faz a Deus. Por isso que Paulo disse, cantando e salmodiando ao Senhor. O que são salmos? Salmos é assim, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Ó Rei dos Reis, eu te amo, Senhor. E são salmos. Você que faz o salmo. Quem está entendendo? Você que faz. E Davi fez os deles. Então olha aqui, Salmo 138. Olha lá. Salmos e inspiração. Salmo 138. Eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. E eu continuo, porque tu és o Rei dos reis, tu és o Senhor dos senhores, a honra e a glória. O que eu estou fazendo? Salmodiando, que é o que Davi fazia. Quem está entendendo? É a palavra de Deus? Claro que não. Salmos de Davi.
Inspiração de Davi. Vai para o Salmo 96. Alguns exemplos só. Salmos 96. Eu estou te mostrando que nem tudo na Bíblia é a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que está errado o que está escrito na Bíblia. Você só tem que entender que não é tudo que é Deus falando. Por exemplo, aqui não é Deus falando. Salmo 96. Olha lá. Salmo 96, verso 1. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor toda... Não é o que está escrito? Isso aqui é o que? Um salmo? Inspiração. Inspiração. Verso 3. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas... Nós não cantamos aqui? Olha lá, o Salmo 96. Salmo 96, ó. Olha o verso 6. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Estou cantando o que está escrito. Amém, abençoados? Isso aqui é um salmo. Inspiração. Irmão, vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, a honra e a glória pertencem a Ti. Você está copiando quem? Ninguém. Eu estou salmodiando ao Senhor. É uma inspiração. Ó Deus da minha vida, eu Te louvarei. Isso aqui é inspiração. Quem está entendendo? Então diga, a Bíblia também tem salmos e inspiração. Só que a Bíblia não tem só isso. Tem um assunto que eu não mexi ainda. Faz assim, ó. A Bíblia tem história. A Bíblia tem poesia. Diga, a Bíblia tem profecia. Diga, a Bíblia tem salmos e inspiração. E o quinto, diga, a Bíblia também tem o quê? Doutrina. Da onde que se sai a doutrina? Da onde? Não é da Bíblia? Então a Bíblia tem doutrina. 2 pontos. Você só precisa saber para quem é a doutrina. 2 verbos. Para quem foi é passado. E para quem é presente. Então se a Bíblia tem 2 povos, logo vai ter 2 doutrinas. Uma foi para os judeus, foi passado. Outra é presente para os gentios. São doutrinas diferentes, que está onde? Na Bíblia. Quem está entendendo? Então diga, a Bíblia tem doutrina. Por exemplo, a lei é uma doutrina, que foi para os judeus. Está claro aí? Para os hebreus. Abre em Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Olha lá, versículo 4. Romanos 10, verso 4. Diga, na Bíblia tem doutrina, diga isso. Ó, Romanos 10, 4. Alô, aí quando diz doutrina, já não é história. Tá claro? Já não é poesia. Já não é profecia. Já não é salmo inspiração. É doutrina. Tá claro? São coisas diferentes. O que é uma doutrina? Quer escrever isso? Doutrina é um ensino. Então, quando diz a Bíblia tem doutrina, quer dizer o quê? A Bíblia teve, no passado, um ensino para os judeus e tem, no presente, um ensino para os gentios. Doutrina e ensino. Então, a lei foi um ensino para o povo hebreu judeu. A lei foi, não é mais. Por causa de Romanos 10, 4. Olha Romanos 10, 4. Romanos 10, 4. O fim da lei, circule aí, ó, o fim. Marca na sua Bíblia, o fim. Fim quer dizer o quê? Terminou, acabou. Está assistindo um filme em inglês, The End. Acabou o filme. Um filme brasileiro. Aí no final, fim. Acabou o filme. Não vai começar, acabou. Então, Romanos 10, 4. O fim do filme. Não está falando do filme, está falando da lei, da doutrina de Moisés. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Para quê? Para que terminou a lei? Para, sublinha aí, ó, para a justiça. Ou seja, justificar. Justificar quem?
todo aquele que crê. Está claro? Então, na graça, que é a aliança que nós estamos, a lei terminou quando Jesus morreu. Quando Paulo disse o fim da lei é Cristo, ele quis dizer, a lei terminou quando Jesus morreu na cruz. Acabou a lei. E agora? Agora começou uma nova aliança, que é a graça. Olha rapidinho Romanos 6. Volta aí 3 páginas. Romanos 6. Romanos meia dúzia. Romanos 6,14. Olha a doutrina como que é diferente. Ó. Diga, na Bíblia tem doutrina, diga isso. Olha lá, Romanos 6,14. Ó. Olha a doutrina aqui. Ó. Doutrina do Novo Testamento, Nova Aliança. Romanos 6,14. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. É claro que não está debaixo da lei. Acabei de ler Romanos 10,4, que o fim da lei. Então a lei acabou. Como é que você vai estar debaixo da lei se ela acabou? Em Cristo. Alô, quem está entendendo? Então Romanos 6,14. Porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Diga comigo, está escrito que não estamos debaixo da lei. Estamos debaixo da graça. Está claro? Volta para o Romanos 10. Volta lá, Romanos 10. Estamos falando sobre doutrina, que é ensino. Pastor, como que eu devo... Então eu vou te ensinar. Doutrinar. Doutrina é ensino. É, pastor, porque eu estava subindo no monte para quê? Eu estava fazendo um sacrifício para quê? É porque eu vi aqui na Bíblia Moisés, Elias. Ah, na lei? Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo. Acabou a lei. Não se vive mais daquela forma. Como que se vive agora? Hebreus 10,38. Agora o justo vive por fé. Por isso que diz Romanos 10,4. Olha lá Romanos 10,4. O fim da lei é Cristo para justificar todo aquele que crê. Diga comigo, na lei se fazia obras. Diga, na graça não se faz obras. Diga, se crê no que Jesus fez. Pegou a diferença? Na lei tinha que fazer, e tinha que subir, e tinha que fazer o sacrifício. Na lei. Para quê? Para se justificar diante de Deus, porque o homem era um pecador. Mas Jesus veio, tirou o pecado. Aniquilou o pecado, ele tirou o pecado. E agora? Agora quem crê no que Jesus fez está o quê? Justificado. Por isso Romanos 10,4. A lei terminou em Cristo para justificar todo aquele que crê. Quem pode falar, papai? Essa é a graça. E esse é o apostolado. Romanos 10,5. Eu li o verso 4. Veja o verso 5. Romanos 10,5. Moisés. Quem? Quando diz Moisés, se refere à graça? Quando diz Moisés, se refere a quem? A lei, está claro aí? Romanos 10,5. Moisés descreve a justiça que é pela... Aí, está vendo? Está claro ou não está claro? É bom você sublinhar em Romanos 10,5. Sublinha aí, ó. A justiça que é pela lei. Marca na sua Bíblia. Nós estamos debaixo da lei? Não. Veja que Paulo vai te mostrar o que Moisés pregava. A justiça que era pela lei. Você cumpriu a lei, vai ser justificado. Não cumpriu, não vai. Mas e agora na graça? Como? Eu tenho que cumprir o quê? Não, você não tem que cumprir nada. Jesus já cumpriu. Mas como que eu sou justificado? Crendo no que ele fez. Entendeu? Por isso que está escrito que ele é o nosso substituto. Que ele foi no nosso lugar. Você não tem que pagar o preço. Quem pagou foi ele. Por favor, quem está entendendo? Diga graças a Deus. Obrigado, Senhor. Então, Romanos 10,5. Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo. Diga, o que Moisés dizia? Verso 5. Ó, o homem que crer. O homem que o quê? Fizer. Então, na lei tinha que fazer. Mas Jesus já... Está percebendo? Está percebendo? Na lei tinha que fazer. Por isso que ele veio cumprir a lei por nós. Ele fez para que você não faça, porque ele já fez. Amém? Tinha uma conta, ele pagou a conta, quanto é que você deve? Ele pagou a conta. Como é que você vai querer pagar uma conta que já foi paga? Como é que você vai querer fazer se ele já fez? Está claro? Romanos 10,5. Moisés dizia, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Você vai viver. Você não fez isso aí? Fiz. Então você
está justificado pelo que você fez. Mas e eu que não fiz? Não, você não está justificado. Só é justificado quem fizer. Romanos 10,5. O homem que fizer. E o verso 6? Romanos 10,6. Mas, sublinha aí, a justiça que vem da fé. Diga, a justiça que vem da fé. Então, olhando o verso 5 e o verso 6, eu estou vendo dois tipos de justiça. Verso 5. Uma que tinha que fazer. Verso 6. E outra que é da fé. Está claro ou não está claro? Falei para você sublinhar aí, ó. Romanos 10,5. A justiça que é pela lei, tem que fazer. E o verso 6. A justiça que vem da fé. Como assim? Crendo no que Jesus fez. Está percebendo a diferença? Então, diga comigo. Na lei tinha que fazer. Diga, na graça não se faz. Diga, se crê no que Jesus fez. Está percebendo? Isso que é viver na graça. Por que nós falamos igrejas da lei? São igrejas que ainda estão fazendo. Quando Jesus já... Fazendo o quê, pastor? Fazendo uma campanha para Deus abençoar. Quando Jesus morreu e Deus abençoou. Diz Efésios 1,3. Fazendo um sacrifício para que Deus possa justificar. Quando Jesus morreu na cruz, você já está justificado. Romanos 5, versículo 1, é o que diz. Então, a diferença é essa. Uma igreja da lei é uma igreja de obras, que os homens estão fazendo ainda. E uma igreja em graça é uma igreja que crê no que Jesus já fez. Quem está entendendo? São chamados os verdadeiros cristãos. Chamados verdadeiros cristãos, segundo o capítulo Atos, onde Lucas escreveu isso. Bom, Romanos 10,6. A justiça que vem da fé diz assim: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a levantar a Cristo dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra das obras. Palavra da... Está percebendo a diferença? A palavra da fé que pregamos. Amém, abençoados? Então, resumindo, diga, a Bíblia tem história, a Bíblia tem poesia, a Bíblia tem profecia, diga, a Bíblia tem salmos e inspiração, diga, também tem doutrina. Está claro aí? Abre aí rapidinho Josué, deixa eu ver meu horário, tem mais uns 10 minutos. Abre aí em Josué capítulo 1. Josué, lá na lei. De propósito eu vou ler a lei. Josué, o 6º livro da Bíblia, depois de Deuteronômio. Josué capítulo 1, só para você ver a diferença de como era e como é. Josué 1, versículo 7. Literalmente como está escrito. Vou ler um texto que não é para nós. Para quê? Para te mostrar como era na lei de Moisés. Josué 1, verso 7. Já achou? Josué 1, verso 7. Então, somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda o quê? A lei que quem? Meu servo quem? Moisés te ordenou. Dela de quem? Diga, da lei de Moisés. Está claro, Josué 1,7? Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Traduzindo, na lei, o judeu, o hebreu, ele tinha que, como Paulo falou em Romanos 10, ele tinha que fazer, para que ele merecesse receber alguma coisa. Mas na graça, você é salvo pela graça. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Você não fez nada para ser salvo. Não há nada que possamos fazer que merecêssemos a salvação. Não tem o que fazer para merecer a salvação. E por que somos salvos? Diga, pela graça de Deus. Amém? Agora vê Gálatas 1. Vamos lá, estou terminando. Vamos para Gálatas capítulo 1, no Novo Testamento, Nova Aliança. Gálatas 1. Você viu que na lei o homem tinha que fazer. E na graça? Como que é na graça? Olha lá. Ó. Gálatas 1, versículo 6. Na graça já mudou. Claro que mudou. Jesus morreu, ressuscitou, começou uma nova aliança. Gálatas 1, verso 6. Paulo escandalizado com os Gálatas, porque Pedro tinha passado lá e pregado judaísmo para os gentios.
Gálatas 1,6, Paulo disse: admira-me que tão depressa estejais passando daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Paulo estava escandalizado, tipo assim, mas eu ensinei para vocês a graça, que é pela fé, e vocês estão querendo fazer para merecer algo de Deus. Você não está vendo que Romanos 1, não há um justo sequer, não há quem busque a Deus? Você não está percebendo que não há quem entenda? Você não está percebendo que todos nós somos dependentes de Deus? Que se a lei fosse boa, não precisava de uma nova aliança, continuava a mesma aliança. Vamos lá em Hebreus capítulo 7. Hoje é dia de correr a Bíblia um pouco. Hebreus capítulo 7. Coloca o dedo no verso 18. Hebreus capítulo 7, versículo 18. Quem achou, diga amém. Hebreus 7, 18. O mandamento anterior. O mandamento anterior é a lei, né? O mandamento anterior é abrogado ou cancelado. Por quê? Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Em outras palavras, a lei era fraca e inútil. Por quê? Porque Hebreus 10, aqui, ó, Hebreus 10, verso 1. A lei tendo a sombra dos... Você vai perceber porque que a lei era inútil. Hebreus 10, 1. A lei tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, sublinha, não pode nunca. A lei não pode nunca o quê? Não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, não pode nunca o quê? Aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Então quem ainda está numa igreja da lei, não está aperfeiçoado diante de Deus. Por quê? Porque Hebreus 10 diz que a lei não pode aperfeiçoar. Por que a lei não pode aperfeiçoar? Hebreus 7, 18. Por causa da sua fraqueza e inutilidade. Só quem está entendendo. Olha, mais claro que isso não tem como, hein? Está claro ou não está claro? Hebreus 7, 18. A lei foi cancelada por causa da sua fraqueza. E era inútil. Por que era inútil? Porque você tinha que sempre fazer. Se ela fosse perfeita, você fazia uma vez só e nunca mais fazia. Não é isso? Você não está percebendo que você está fazendo há tantos meses, há tantos anos, as mesmas coisas? Você não está percebendo que não está te aperfeiçoando em nada? Você está comendo, você está bebendo, você está fazendo tudo repetidamente há quantos anos? Alguns há décadas. Você não está percebendo que não está mudando nada? Por quê? Porque a lei, Hebreus 10, 1, a lei não pode nunca aperfeiçoar. Diga comigo, e a graça? Hebreus 10, 14. Porque com uma só oferta, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Graças a Deus. Então viver em graça, além de ser algo para quem foi escolhido e predestinado por Deus, de um modo racional, viver em graça é algo inteligente. Por quê? Hebreus 10, 1, a lei não pode me aperfeiçoar. Hebreus 10, 14, a graça me aperfeiçoou para sempre. Em outras palavras, na lei, a minha dívida não acaba nunca. Na graça, a dívida já está paga. Em qual que eu vou viver? Quem está entendendo? Em outras palavras, o Espírito Santo está falando, não é inteligente viver debaixo? Claro que não. Hebreus 10, 1, porque a lei não pode te aperfeiçoar nunca. Quem está entendendo? Por isso que estão fazendo todo mês, todo primeiro sábado do mês, alguns lugares todo último domingo do mês. Está mudando o quê? Se o negócio fosse bom mesmo, fazia uma vez só e nunca mais. Que foi o caso do batismo em Cristo. Jesus morreu na cruz e ressuscitou, fomos batizados em Cristo. Efésios 4, 5 diz que há um só batismo. Pronto, resolveu. Pela graça você é salvo. Está resolvido, com um só batismo. Diga bem forte, o batismo em Cristo. Diga que me salvou. Está claro ou não está claro?
Mas as pessoas vivem se batizando. Aí você pergunta se eles são salvos, eles não sabem. Tem certeza da sua salvação? Ah, não sei. Não, eu sei. Efésios 2,8, pela graça eu sou salvo. Isso não vem de mim, é um dom de Deus, eu recebi a vida eterna. João 10,28, Jesus me deu a vida eterna. Eu sei que eu sou salvo. Amém, abençoados? Então vamos terminar com Hebreus 7,18. Olha lá, Hebreus 7,18. O mandamento anterior é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade. Diga bem forte, por quê? Olha o verso 19. Hebreus 7,19. Porque a lei... Quem? Então está falando de quem? Está claro ou não está claro? Hebreus 7,19. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Nossa, mais claro que isso não tem como, hein? Vou tentar ajudar. A lei nunca aperfeiçoou nada. Ah, mas então por que estava cumprindo a lei? Era antes de Jesus morrer na cruz. Então Moisés tinha que matar um cabrito, tinha que matar um cordeiro, lembra? Derramava o sangue no altar. Para quê? Para perdoar os pecados do povo. Diga, na lei, perdoava os pecados. Diga, não apagava. Diga, não tirava. Agora vai para Colossenses 1. Tem que ser muito burro para ver debaixo da lei, né? Desculpa aí, já falei. Colossenses 1. Porque quando a pessoa não conhece a Bíblia, tudo bem, mas e quando ela está conhecendo e vai entendendo? Vai continuar ainda vivendo da lei? Se você não pode ser aperfeiçoado, a lei não pode nunca. Olha Colossenses 1, verso 13. Colossenses 1,13. Nos tirou do poder das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. Diga, o que é redenção? Colossenses 1,14. Temos a redenção pelo seu sangue. Quer saber o que é redenção? A saber, a remissão dos pecados. Não só o perdão. Remiu, tirou, apagou, cancelou, não tem mais. Abba, Pai. Diga, e como era na lei? O Moisés ofereceu o sacrifício, perdoava os pecados, mas eles continuavam pecadores, porque não eram justificados. Por que não era justificado? Vai lá em Hebreus 9. Está aqui porque não era justificado. Hebreus 9, a resposta. Por que eles não eram justificados? Hebreus 9, olha lá, verso 12. Hebreus 9, 12. Mas Cristo tendo vindo... Olha como que Paulo começa a explicação. Mas, Hebreus 9, 9 e 11. Mas Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo. Já jogou a carapuça, né? Maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos. Outra carapuça. Porque na lei o tabernáculo era feito por mãos. Está claro? Então, Hebreus 9, 11. Cristo tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros. Outra carapuça. Hebreus 9,12. Não por meio de sangue de bodes e bezerros. Quem que usava sangue de bodes e bezerros? Moisés. Na lei. Está claro aí? Hebreus 9,12. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, sublinha, mas pelo seu próprio sangue. Diga essa frase. Não é diferente, irmão? Você pegar um cabrito, você pegar duas pombinhas, pegar duas galinhas, não é diferente você derramar o sangue da galinha e derramar o seu próprio... Não é diferente? Quem que vai trocar o sangue de Cristo pelo sangue de um cabrito, de um carneiro? Quem vai fazer isso? Então, Hebreus 9,12. Não por meio de sangue de bodes e bezerros, diga, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Porque a de Moisés não era eterna. A de Moisés era temporária, porque o homem voltava a pecar. Por isso que tinha que derramar o sangue. Pecou, derrama o sangue. Aí pode ir em paz. Igual o padre, né? Reza 20 Ave Maria e 50 Pai Nosso.
Ah, tá bom. Mas passa uma semana, ele pecou de novo, vai ter que voltar. Padre, eu pequei. Não, reza 30 Ave Maria e 200 Pai Nosso. Passa um mês, padre, pequei. Ah, mas isso não vai acabar nunca. Isso não vai acabar nunca. 90 anos, padre, pequei, faz isso. Padre, pequei, faz aquilo. Padre, mas não vai acabar nunca, o pecado nunca vai sair. Isso é viver da lei. Quem está entendendo? O pecado nunca sai. Você pergunta para um evangélico aí, não, nós somos pecadores. Pô, mas você está na igreja há 50 anos, você é pecador ainda. Você já aceitou Jesus, você já se batizou, você toma Santa Ceia, você unge com óleo, você faz jejum, mas você ainda continua pecador. Faz 60 anos você está aí. Esse pecado não vai sair nunca. Isso é uma igreja da lei. Que despreza ou anula o sacrifício de Cristo. Que já, Hebreus 10, 14, o aperfeiçoou para sempre. Mas ele não crê no sacrifício de Jesus, ele crê no sacrifício dele. Eu vou subir no monte para que Deus possa me... Então, eu vou... Ah, mas o que Cristo fez? Não, eu vou fazer por mim. Ó, Senhor, eu estou aqui no monte, há pão e água, faz 3 horas que eu estou subindo. Mas Deus não olha o seu sacrifício, Deus olha o sacrifício de Jesus. Está claro ou não está claro? Se Deus fosse olhar o seu sacrifício, Jesus não precisava ter morrido. Você mesmo faz o seu sacrifício, mas isso já não era um tempo de Moisés, que fazia sacrifício? Você não está percebendo que o tempo do sacrifício acabou? Parou, acabou. O fim da lei acabou. Ah, mas como que é agora? Agora você crê no sacrifício de Jesus. Ele foi no seu lugar para tirar o pecado. Porque na lei perdoava. Na graça, além de perdoar, tira. Amém? Então, Hebreus 9. Olha a comparação que Paulo fez, hein? Estou terminando, aguenta mais 5 minutos. Olha a comparação que Paulo fez, ó, com a lei e a graça. Hebreus 9, verso 13. Coloca o dedo no verso 13, estou terminando. Olha a comparação que Paulo fez. Hebreus 9, 13. Se a aspersão, quer dizer, o derramar, Hebreus 9, 13. Se a aspersão do sangue de bodes e de touros e das cinzas de uma novilha santifica os contaminados quanto à purificação da carne. Eu vejo Paulo satirizando. Ele falou se. Hebreus 9, 13. Se. Eu vejo Paulo... se, eu não acredito que vocês estão pensando assim ainda. Se a aspersão, se o derramar do sangue de bodes, touros, cinza de uma novilha, se essas coisas santifica os contaminados quanto à purificação da... Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso que o profeta Daniel disse, ó, Daniel 12, 10, os eleitos entenderão. Os escolhidos entendem essa pregação. Por quê? Porque ele está ouvindo e ele pensa assim, ué, mas na lei tinha que fazer isso para ser. Mas na graça eu já sou e eu não fiz nada, quem fez foi Jesus. É uma lógica, é uma conta. Você devia 20, Jesus veio, pagou os 20, você não deve mais nada. É uma lógica, é racional, é uma conta exata. O homem tinha pecados, Jesus morreu pelos pecados. Ele não tem como ter pecado, Jesus morreu pelo pecado. Não, tem sim. Então ele vai ter que morrer de novo? Ou até quando ele vai ficar morrendo na cruz? Sendo que Hebreus diz que ele morreu uma vez só, para sempre. Ele resolveu o problema do pecado. Ele tirou. Diga bem forte, na graça. Cristo não só perdoou os pecados, como era na lei. Diga na graça. Também tirou o pecado. Aniquilou o pecado. Quem pode falar graças a Deus? Por isso, para terminar, que Hebreus 8, olha Hebreus 8, versículo 6. Por isso que Hebreus 8, 6, Paulo disse o quê? Hebreus 8, 6. Agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de superior aliança, já foi uma carapuça para a lei,
que era a aliança antiga, né? Antiga aliança. Hebreus 8,6. Agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, diga, mais excelente, quanto é mediador de superior, diga, superior aliança, que está firmada, diga, melhores promessas. Como é que eu vou viver da lei, irmão? Tem que ser muito burro. Já falei. Como é que eu vou viver da lei? Se a graça é superior, é melhor. Está claro ou não está claro? Como é que eu vou viver? Quando eu digo viver da lei, como que eu vou ficar vivendo de jejum, ficar subindo no monte, ficar fazendo... Como é que eu vou viver de obras? Para ser. Quando na graça em Cristo eu já sou salvo, já sou abençoado, já sou nova criatura. Já sou. Está claro ou não está claro? Por isso que Paulo diz que é um culto racional. Amém? E vamos terminar com Hebreus 8, versículo 13. Hebreus 8, verso 13. Hebreus 8, 13, ó, dizendo nova aliança. Claro, diga, o fim da lei é Cristo. Lembra de Romanos 10, 4? A lei terminou. Então, se terminou aquela aliança, forçosamente teria que começar uma outra. Então, não é a mesma aliança. Diga, é a nova aliança. O fim da lei é Cristo, a lei terminou. E agora? Não é a mesma aliança, porque aquela terminou. Não é a mesma aliança. Diga, não é a mesma aliança. Diga, é a nova aliança. Diga, nova aliança. Diga, não é a mesma. Hebreus 8,13. Dizendo nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Ora, só teve duas. A primeira foi a lei. Está claro ou não está claro? Só teve duas alianças. A lei e a graça. O Velho e o Novo Testamento. Ele tornou antiquado. O primeiro acabou. Hebreus 8,13. Ora. Aí eu vejo Paulo assim. Ora. Aquilo que se torna antiquado e envelhecido. Perto está de desaparecer. E nesse ministério já desapareceu faz 30 anos. Aqui não tem mais nenhum resíduo da lei. Não tem mais nenhum resíduo. Amém, abençoados? Vamos resumir aí? O assunto hoje foi a palavra de Deus versus a Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus. Na Bíblia contém a palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia também tem, diga, história. Diga comigo assim, poesia. Diga, profecia. Diga, salmos e inspiração. Fala assim, ó, doutrina. Que é o que vocês ouviram agora, né? Hebreus 10, Romanos, isso é doutrina. Doutrina da nova aliança. Uma salva de palmas do Espírito Santo. Então, para resumir, em 2, 3 minutos, é bom você escrever isso. Diga comigo, a palavra de Deus na lei foi falada por meio de Moisés. Romanos 6,14, mas nós estamos debaixo da lei? Então acabou. Está claro? Porque o fim da lei é Cristo, acabou. Então diga, a palavra de Deus na lei foi falada por meio de Moisés. Diga, a palavra de Deus na graça é falada por meio de Paulo. Por isso o Romanos 1,5. Recebemos a graça e o apostolado. Quem falou isso? Foi Moisés? Não, foi Paulo. Tá claro? As coisas se encaixam tudo. Né? Ai, maravilha, né? Vamos terminar com 1 Timóteo 2, último versículo, último texto. 1 Timóteo 2. Não perca sábado, agora o próximo sábado, o terceiro sábado do mês, culto de oração em graça. Culto de oração profética, tá? O próximo sábado, hoje é quarta, quinta, sexta, sábado. Dia 17 de agosto, estamos em 2024. Não vai assistir daqui 10 anos e aí vai dar errado, o calendário vai estar diferente. Então, sábado que vem agora, dia 17 de agosto de 2024, culto de oração em graça aqui no MGA, às 6 horas da tarde. Vamos terminar com 1 Timóteo, capítulo 2. Quem já achou, diga amém. Verso 7. Eu penso que fica claro, né? Porque se a palavra de Deus na lei foi falada por meio de Moisés, e na graça? 1 Timóteo 2,7. Para isto,
Paulo falando, fui designado pregador e apóstolo, digo a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na verdade. Gálatas 5:2, escutai eu, Paulo, que é o apóstolo da graça. Na lei, diga comigo, na lei, Deus falou por meio de Moisés. Diga, na graça, Deus nos fala por meio de Paulo. Tá claro ou não tá claro? Amém? Quem entendeu? Então diga, na Bíblia tem história, poesia, profecia, salmos e inspiração, doutrina. Você sabe que a Bíblia fala da lei, que foi dado para os judeus hebreus, e a graça, que também chegou a nós, os gentios. Amém? Quem entendeu? Diga glória a Deus. Sua melhor salva de palmas ao Senhor mais uma vez. E até sábado, às 18 horas, culto de oração em graça aqui no MGA. Todo terceiro sábado, mesmo que você não ouviu falar, todo terceiro sábado do mês, culto de oração em graça aqui no MGA. Amém, abençoados? Mais palmas ao Senhor, graças a Deus e graça e paz, graça e paz.